princípio, antes mesmo da terra conhecer os nomes de reis e impérios, antes das cidades se erguerem com suas torres e suas vaidades, antes de qualquer civilização levantar a voz ao céu em busca de sentido, havia silêncio. Um silêncio profundo, sagrado, onde a única linguagem era a da presença divina. E foi nesse silêncio que a oração nasceu. Não como palavras, não como pedidos, mas como conexão. Quando Adão caminhava entre as árvores do Éden, ele não orava como nós oramos hoje. Ele não dizia, Senhor, dá-me isto ou aquilo. Ele simplesmente existia diante de Deus, nu de pretensões, cheio apenas de consciência. É essa essência que se perdeu. Em algum momento da história, o homem se afastou do centro e começou a construir altares onde antes havia comunhão. Começamos a transformar a oração em um instrumento de barganha. E aqui, sem perceber, cometemos o primeiro grande erro na hora de orar. Orar como quem negocia com Deus e não como quem o reconhece. Quando você ora esperando receber em troca, você não está orando. Você está tentando manipular o céu com palavras bem articuladas. Mas Deus, o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente, o mesmo que silenciou o mar com uma ordem, ele não se impressiona com discursos. Ele vê o coração. E um coração que ora apenas pelo resultado e não pela presença, nunca toca o trono. Veja Davi. Ele era rei, guerreiro, poeta. Mas acima de tudo, ele era um homem de oração. Não porque ele sempre soube o que dizer, mas porque ele sabia calar. Ele se derramava diante de Deus, sem filtro, sem ego, sem máscaras. Ele pecava, caía, errava, mas ele voltava. E quando voltava, não vinha com justificativas. Ele vinha com rendição. Há uma diferença brutal entre orar como quem exige e orar como quem se entrega. A primeira forma coloca você no centro. A segunda coloca Deus. Quando você ora apenas quando precisa, quando clama só em desespero, está se relacionando com Deus como um funcionário se relaciona com um patrão. Buscando favor, esperando promoção, fugindo da punição. Mas Deus não é patrão. Ele é Pai. Ele é fogo consumidor. Ele é presença santa. Orar não é sobre pedir comida quando se tem fome, nem cura quando se está doente. É sobre se lembrar, mesmo em tempos de fartura e saúde, que sem Ele tudo é pó. E pó não comanda o céu. Mas ainda há outro erro, um mais sutil, mais disfarçado, mais comum e talvez mais perigoso. É o erro de orar sem crer, de abrir os lábios, mas manter o coração trancado, de repetir versículos como fórmulas, como se a fé estivesse no som, não na entrega. Jesus, quando caminhava entre os homens, não respondia a orações feitas com medo. Ele respondia à fé. Ele via o invisível. Ele discernia quem estava apenas repetindo palavras e quem estava verdadeiramente tocando o reino. Quando a mulher do fluxo de sangue se arrastou no meio da multidão, ela não gritou, não fez show, não citou Isaías. Ela apenas pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. E foi. Porque sua oração não foi uma performance, foi uma convicção. A oração verdadeira nasce no espírito, não na garganta. Ela é semente de fé lançada no solo da obediência. E esse tipo de oração move montanhas. Não porque a montanha teme a sua voz, mas porque ela reconhece a autoridade de quem ora com o coração alinhado ao céu. Jesus, no Getsêmani, suando sangue, sabendo o peso que viria, não pediu livramento. Ele pediu força. Ele orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse mais muda tudo. Esse mais é a linha divisória entre o desespero e a entrega, entre orar para evitar a dor e orar para cumprir o propósito. Há momentos em que Deus não te tira do vale, porque é no vale que tua fé amadurece. Há desertos que não são punição, são processos. E você só entende isso quando para de orar para escapar e começa a orar para suportar. A oração não é a chave mágica que abre portas. É a mão que segura a tua quando todas as portas se fecham. E é nesse lugar, no meio do silêncio, da dúvida, da espera, que a verdadeira fé nasce. E quando a fé nasce no meio do caos, ela não grita, ela permanece.
Porque a fé que grita no desespero, mas silencia na espera, não é fé. É ansiedade disfarçada de oração. Há muitos que se ajoelham dizendo: Senhor, eu confio, mas levantam e vivem como se tudo dependesse deles. A fé não termina quando a oração acaba. A fé começa exatamente ali, no momento em que você diz amém e escolhe confiar. Foi assim com Abraão, chamado para sair de sua terra sem saber para onde ia. Ele não recebeu um mapa, recebeu uma palavra. E com essa palavra deixou tudo para trás. Anos se passaram, promessas pareceram morrer, e mesmo assim ele continuou. E é isso que a oração verdadeira faz. Ela não te entrega tudo de uma vez, ela te dá direção. E a cada passo, um novo pedaço do caminho se revela. Mas só revela para quem continua andando. Só revela para quem continua crendo, mesmo quando tudo ao redor diz que Deus se esqueceu. É por isso que muitos oram e dizem que não foram ouvidos, porque confundem resposta com rapidez. Mas Deus não se move por pressa, ele se move por propósito. Moisés orou por libertação, mas levou 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito. Ana orou por um filho por anos e chorava até não ter mais forças. Até que Samuel nasceu. E o próprio Jesus, quando clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Não recebeu resposta imediata. Mas 3 dias depois, o silêncio foi quebrado pela ressurreição. O céu fala, mas o céu fala no tempo certo. E se você ora esperando controle, você vai se frustrar. Mas se você ora esperando comunhão, você vai permanecer. Porque Deus não é um gênio da lâmpada, nem um algoritmo de recompensas. Ele é Pai e sabe exatamente quando, como e por que responder. E às vezes, o maior ato de amor dele é não te dar o que você pede, porque ele sabe que o que você quer pode te destruir. Nesse ponto, entra algo que poucos compreendem. A oração não muda apenas o que está ao nosso redor. Ela muda quem somos por dentro. Orar é se submeter. É dizer com cada fibra da alma que estamos dispostos a ser moldados. Veja o oleiro e o barro. O barro não escolhe a forma. Ele apenas se rende às mãos que o moldam. E Deus, o Criador do universo, ainda hoje está moldando homens e mulheres que ousam dizer: faça em mim a tua vontade. Mas esse tipo de oração exige coragem, porque ela pode te levar para onde você não quer ir, cortar o que você não quer perder, revelar o que você não quer ver. A oração verdadeira te confronta. Ela expõe teus ídolos secretos, tuas intenções escondidas, teus desejos camuflados de fé. E só quando você encara tudo isso diante do altar, e ainda assim permanece em reverência, é que a transformação começa. É ali que o velho eu morre e um novo ser nasce. Alguém que não apenas ora, mas vive como resposta viva da oração. Foi isso que aconteceu com Paulo. Antes conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, cheio de zelo religioso, mas vazio de revelação. Até que, no caminho de Damasco, uma luz o cegou. E naquela cegueira, ele finalmente enxergou. Sua primeira oração não foi pedindo bênção. Foi perguntando: Senhor, quem és tu? A pergunta mais poderosa que um ser humano pode fazer. Porque a maioria ora perguntando: o que eu ganho? Mas Paulo começou perguntando: quem é o Senhor? E essa pergunta muda tudo. Quando você ora buscando conhecer a Deus e não apenas ser abençoado por Ele, seu coração se alinha com o céu. E é nesse alinhamento que o impossível acontece. Foi por isso que Paulo, mesmo preso, açoitado, humilhado, continuava orando e cantando. Porque sua fé não estava nas circunstâncias, estava em Cristo. E quando a tua oração não depende do que você sente, mas do que você crê, ela se torna inquebrável. Você pode estar agora se perguntando: mas então, como eu oro do jeito certo? A resposta é simples, mas exige profundidade. Você ora certo quando ora com verdade. Quando tira as máscaras, quando abandona as fórmulas, quando para de fingir que está bem. Deus não responde versões editadas de você. Ele responde o coração nu, quebrantado, sincero. O salmista escreveu: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é isso que falta hoje. Não são palavras bonitas, nem estratégias de oração em 7 passos.
É quebrantamento. É voltar ao lugar onde a alma reconhece sua pequenez e ainda assim confia na grandeza do Pai. Quando você entra no quarto, fecha a porta e dobra os joelhos, você não está apenas fazendo um ritual. Você está entrando na presença do Altíssimo, o mesmo Deus que tremeu o Monte Sinai, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você. Se essa consciência não te fizer tremer por dentro, então você ainda não entendeu o que é oração. E há um segredo profundo que poucos se atrevem a tocar. Orar do jeito certo não é sobre repetir o que deu certo para outros. É sobre descobrir a voz única com que Deus quer te encontrar. Muitos imitam, repetem fórmulas, recorrem a métodos como se a oração fosse uma equação matemática. Mas Deus não está preso a liturgias. Ele não responde a tradições, ele responde à verdade. O que funcionou para Elias não foi o que funcionou para Ezequiel. O que calou o céu para Jó foi o que incendiou o coração de Isaías. Cada encontro é singular, porque Deus não se repete, ele se revela de forma única para cada filho. E quando você se desprende da expectativa de repetir o caminho de outro, você abre espaço para uma revelação pessoal. Oração não é imitação, é relação. E isso exige intimidade. Só quem anda com Deus todos os dias sabe quando ele fala no vento ou no silêncio. Porque às vezes ele não responde como trovão, mas como um sussurro. E só quem está perto ouve. Reflita no que aconteceu com Elias. Depois de desafiar reis, profetas de Baal e ver fogo cair do céu, ele fugiu. Foi para uma caverna. A oração daquele homem de fé virou desabafo. Ele pediu para morrer. Disse que estava sozinho, que nada fazia mais sentido. Mas ali, Deus não o condenou. Não o corrigiu com violência. Ele o atraiu. Primeiro veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus também não estava ali. Então fogo, e nem mesmo no fogo. Por fim, um sussurro suave. Foi nesse som que Deus se manifestou. E nesse momento, Elias se levantou. A oração verdadeira não é sempre clamor alto. Às vezes, é silêncio reverente. É no silêncio que muitas vezes Deus fala mais alto. E se você enche sua oração de ruído, de pressa, de fórmulas, você pode estar perdendo o sussurro de Deus. Porque ele não compete com a tua ansiedade. Ele espera que você aquiete a alma para ouvir a eternidade. E é exatamente por isso que a oração exige disciplina. Não disciplina mecânica, como quem bate ponto, mas disciplina espiritual. Aquela que resiste ao cansaço, ao tédio, à distração. Orar quando tudo está bem é fácil. Orar quando o céu está em silêncio é guerra. E essa guerra não é contra Deus, é contra a sua própria carne. Contra a mente que quer desistir. Contra o coração que quer se entregar à incredulidade. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. E quando foi lançado na cova dos leões, ele não orou pedindo para os leões dormirem. Ele simplesmente confiou. Porque quem cultiva uma vida de oração em tempos de paz, permanece firme em tempos de guerra. Você não começa a treinar para uma batalha no dia da luta. Você se prepara antes. Orar é esse treinamento diário. Não para manipular Deus, mas para moldar a si mesmo. A oração te transforma. Faz de um medroso um guerreiro. Faz de um pescador um apóstolo. Faz de um pecador um santo. E então começamos a entender por que Jesus orava tanto. O Filho de Deus, que tinha todo o poder, se retirava para orar, madrugadas inteiras, sozinho. Por quê? Porque ele sabia que o poder verdadeiro não vem da fama, nem dos milagres, mas da conexão com o Pai. Ele não fazia nada sem antes orar. Não porque precisava de permissão, mas porque desejava comunhão. Ele dizia: "Eu só faço o que vejo o Pai fazer." Isso só é possível para quem vive em oração contínua. E essa oração não termina quando você se levanta do chão. Ela continua enquanto você anda, enquanto fala, enquanto decide. Oração não é uma atividade separada da vida. É o centro da vida. Quando você ora do jeito certo, tudo ao seu redor começa a mudar, mesmo que nada mude por fora. Porque o maior milagre não é Deus mudar a tua situação. É Deus mudar você dentro da situação.
Foi por isso que Estevão, sendo apedrejado, pôde orar: Senhor, não lhes imputes este pecado, porque a oração dele já o havia elevado acima da dor. A oração verdadeira leva a tua alma para um lugar onde a ofensa não te atinge, onde a perda não te quebra, onde a espera não te rouba da esperança. É nesse lugar que Jesus operava. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ele não disse: peçam tudo o que quiserem. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Observe, o foco da oração não começa com o meu, mas com o teu nome, teu reino, tua vontade. É por isso que tantos oram, mas poucos se alinham, porque querem o céu, mas querem que o céu siga os seus termos. Mas o verdadeiro poder da oração está em alinhar sua vontade com a de Deus. Está em dizer: eu abro mão da minha lógica, do meu controle, da minha pressa, e me submeto à tua soberania. Essa oração pode até não mudar tudo do lado de fora, mas muda tudo dentro de você. E quando você muda, o mundo ao seu redor inevitavelmente será transformado. E aqui está o segundo erro que muitos cometem ao orar: pensar que Deus só ouve quando tudo está perfeito, como se a santidade fosse pré-requisito para abrir a boca diante do Criador. Mas a verdade é que a oração nunca foi sobre merecimento, foi sempre sobre relacionamento. Jesus contou a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, cheio de justiça própria, dizia: graças te dou porque não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Já o publicano, sem sequer levantar os olhos, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus foi claro: foi o segundo que saiu justificado. Porque Deus não se impressiona com performances espirituais. Ele se move diante da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você acha que não pode orar porque pecou, porque errou, porque falhou, saiba que é justamente aí que sua oração é mais urgente. O trono da graça não está disponível para os perfeitos. Está disponível para os quebrados. E se você quer orar do jeito certo, você precisa entender isso. Oração não é uma escada que você sobe para alcançar Deus. É um véu que foi rasgado para que ele descesse até você. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém podia entrar ali. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas quando Cristo entregou o Espírito, ele não apenas venceu o pecado, ele abriu o acesso. A oração que antes era restrita a rituais, agora se tornou um caminho vivo, um acesso direto. Você pode entrar na presença de Deus agora, aqui, sem intermediários, sem precisar esperar. O céu está disponível, a sala do trono está aberta. Mas poucos entram. Por quê? Porque estão presos à culpa, ou à distração, ou à dúvida. E cada uma dessas coisas é uma prisão construída pela mente, não pelo céu, porque o céu já foi aberto e o convite já foi feito. E talvez agora você perceba por que Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Não era apenas sobre um espaço físico, era sobre um posicionamento interno. Fechar a porta significa silenciar o barulho do mundo. Significa desligar a performance, deixar os olhares, abandonar a preocupação com o que os outros vão pensar. Ali, naquele secreto, não existe aplauso, não existe imagem, só existe você e Deus. E esse é o lugar mais poderoso do universo. Não é na plataforma, não é no altar, é no secreto. Foi ali que Davi aprendeu a adorar, sozinho, com suas ovelhas, sua harpa e sua fome por Deus. Foi no secreto que José se manteve firme, mesmo sendo traído, vendido e preso injustamente. Foi no secreto que Maria recebeu a visita do anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor. O poder da vida pública nasce da vida de oração secreta. E se você não tem raízes profundas nesse lugar, sua fé será levada pelo vento. É no secreto que as batalhas mais importantes são vencidas. É no secreto que Deus revela segredos.
É ali que ele sussurra direções, entrega estratégias, cura feridas profundas. É no secreto que você recebe forças que ninguém entende. Porque quando os outros veem só a superfície, Deus vê o teu coração. E quando ele vê alguém que o busca, não por interesse, mas por intimidade, ele derrama a presença. E onde há presença, há transformação. Você pode ter lido todos os livros, ouvido todas as pregações, decorado todos os versículos, mas se não tiver vida no secreto, você terá apenas informação e não revelação. E é a revelação que muda. É a revelação que liberta. É a revelação que te faz andar por fé e não por vista. Porque quando você ora, você não está apenas lançando palavras ao vento. Você está ativando realidades espirituais. Está liberando sementes no mundo invisível que, no tempo certo, frutificam no visível. Mas para isso você precisa orar como quem sabe para quem está falando. E quando você ora assim, como Jesus ensinou, algo muda em você. Você começa a amar o lugar secreto mais do que o palco. Começa a desejar a voz de Deus mais do que a aprovação dos homens. Começa a entender que orar do jeito certo não é sobre convencê-lo. É sobre se alinhar a Ele. É sobre perceber que você não está tentando trazer Deus para a sua vontade, mas está sendo levado à vontade dele. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que nem sempre pareça. Ainda que às vezes inclua perdas, silêncios, esperas. A vontade de Deus nem sempre é confortável, mas sempre é certa. E quando você ora com entrega, você para de pedir para que as coisas fiquem mais fáceis e começa a pedir para ser mais forte. Você para de querer atalhos e começa a desejar raízes. Você ora não para mudar o mundo primeiro, mas para mudar a si mesmo. Porque toda grande revolução espiritual começa com uma alma quebrada diante do trono. E então, no silêncio mais profundo da alma, quando as palavras cessam e só resta a respiração ofegante do espírito, é ali que você entende. A oração verdadeira não é um pedido, é um retorno à origem, à essência, ao jardim que foi perdido em Gênesis, mas que é restaurado em cada encontro íntimo com Deus. Adão ouvia a voz de Deus andando pelo jardim na viração do dia. Ele não orava por obrigação. Ele não buscava para resolver problemas. Ele apenas caminhava com o Criador. E era esse o plano original. Comunhão sem medo, diálogo sem culpa, relacionamento sem religiosidade. Mas o pecado rompeu isso. A vergonha fez Adão se esconder. E desde então, a humanidade tem orado como quem implora por algo perdido, sem perceber que, em Cristo, o acesso já foi restaurado. Jesus não veio apenas para nos salvar do inferno. Ele veio para nos reconectar com o céu, para nos levar de volta ao jardim, para restaurar essa conversa eterna entre pai e filho. E essa conversa muda tudo. Quando você ora com consciência disso, de que está voltando ao lugar de origem, de identidade, de intimidade, sua oração se torna um altar. Não um altar de pedras, mas de rendição. Como o altar que Abraão levantou para sacrificar Isaque. Um altar onde você coloca o que é mais precioso, não para perder, mas para provar que Deus é mais importante. Quando você ora assim, cada lágrima vira semente, cada silêncio vira instrução, cada dor vira transformação. Porque Deus nunca desperdiça uma oração feita com o coração nu. E é isso que Ele espera. Corações quebrantados. Corações que não vêm com máscaras, mas com verdade. Porque Deus não responde à performance. Ele responde à entrega. Ele não procura vozes bonitas. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele não quer discursos ensaiados. Ele quer confissões sinceras. Ele não se move por gritos. Ele se move por fé. Foi essa fé que sustentou Moisés por 40 anos no deserto. Foi essa fé que fez Ana clamar até ser mal interpretada pelo sacerdote. Foi essa fé que levou Paulo a orar na prisão, não para sair, mas para cantar. Foi essa fé que fez Jesus, no Getsêmani, suar sangue e ainda assim dizer: seja feita a tua vontade. A oração certa não é aquela que livra do sofrimento, é aquela que gera propósito no meio da dor. E é por isso que orar não é um ritual de emergência, é um estilo de vida. Você ora não porque tudo vai dar certo. Você ora porque, mesmo que tudo desabe,
você ainda terá onde se firmar. Porque o chão da oração é o único que não treme quando o mundo desmorona. É o único lugar onde você pode cair e, ao mesmo tempo, se levantar. É no secreto que você sangra e sara, chora e cresce, espera e floresce. E quando o mundo não vê, o céu te vê. Quando ninguém entende, Deus interpreta. Quando tudo parece em silêncio, Ele ainda responde. Às vezes com paz. E essa paz, ela não é ausência de guerra, é presença de Deus. A paz que excede o entendimento não elimina a tempestade. Ela te ensina a dormir no barco, como Jesus dormiu. Ele orava tanto, tão profundamente, que nem a fúria das ondas abalava seu espírito. E é isso que a oração faz. Ela te firma em um lugar onde o caos não te arrasta, onde a perda não te define, onde o tempo não te pressiona. Porque quem vive uma vida de oração não corre atrás do tempo. Caminha no ritmo da eternidade. E nesse ritmo, tudo tem propósito. Nada é desperdiçado. A espera vira preparação. A dor vira direção. A luta vira testemunho. Mas só quem ora com verdade alcança esse lugar. Não com fórmulas, não com frases copiadas, não com tentativas de manipular o divino, mas com rendição total. Como Maria que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como Jesus que declarou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como você, se tiver coragem de se ajoelhar com o coração aberto. Então não cometa esses erros. Não ore como quem fala ao vento. Não ore como quem repete palavras sem alma. Ore como quem entende que está diante do Rei, mas também diante do Pai, que tem todo o poder, mas também todo o amor, que te conhece antes das palavras saírem da tua boca, mas ainda assim deseja ouvi-las. Porque orar é mais do que falar, é ser ouvido, é mais do que pedir, é se encontrar, é mais do que mover o céu, é ser moldado por Ele. E quando você ora do jeito certo, com humildade, com verdade, com fé, você não sai da presença de Deus com tudo o que pediu, mas sai com tudo o que precisa. Paz, direção, propósito, força, clareza, amor e, acima de tudo, presença. Porque a verdadeira oração não muda só a sua realidade. Ela muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Não por mágica, mas por transformação. E essa transformação começa com uma escolha: fechar os olhos e abrir o coração. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo dentro de si despertar, então eu te convido a não deixar isso passar. Que essa semente que foi plantada agora encontre terra fértil no seu coração. E se você deseja continuar nessa jornada de fé, entendimento e transformação espiritual, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é feito para te lembrar de quem você é e de quem Deus é em você. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem, porque o que está por vir é ainda mais profundo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que a graça, a presença e a paz do Pai estejam com você, hoje e sempre.